Bom dia, pessoal. Pessoal do médio, né? Pessoal, é o seguinte, continuando aquele assunto de história, na última aula nós vimos Mesopotâmia, né? Vimos alguns reinos sumérios, o Código de Hammurabi, o Império Babilônico, né? Assurbanipal foi o rei dos assírios, e hoje nós vamos entrar no que a gente chama da civilização egípcia, né? Então, a civilização egípcia, como vocês sabem, o Egito é de uma complexidade tamanha que existe até a possibilidade de um historiador de se especializar em egiptologia, que é o estudo da história do Egito, né? Bom, o povoamento do Egito, para começar, muito se fala hoje em problemas climáticos, né? Então tem problemas climáticos, questão de desertificação e tal. Na época, a região do Egito, ali na África, era uma região de savana, onde viviam povos coletores e caçadores, né? Que viviam da coleta e da caça, né? E também da pesca de animais, né? E coleta de frutos, né? Há cerca de 2.000 anos, 12 mil anos atrás, durante a última glaciação, quando a glaciação ela terminou, né? E o gelo derreteu, ela ressecou aquelas terras, o que fez com que as populações se deslocassem para as margens do Nilo, que era de onde poderia se tirar o sustento em função da água perene e abundante que existia em função deste rio, do rio Nilo, ok? Então, por volta de 7.000 a 4.000 antes de Cristo, você tem as renovações agrícolas que deram ao homem a capacidade dele cavar canais para irrigar a terra. Através de canais ele levava água para as suas plantações, ele aproveitava as cheias do Nilo, né? Quando o Nilo voltava para o seu leito, a área onde o Nilo tinha deixado, ele deixava humus na terra, o que tornava a terra bastante fértil. Então se aproveitava isso para plantar e abriam-se canais para levar água para irrigar essas áreas, tá certo? Por volta de 3.500 a 3.150 antes de Cristo, existiam dois reinos. Por volta de 3.500, dois reinos, os reinos do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Esses dois reinos, em 3.150 a.C., Menes, né, conseguiu, que era soberano do Alto Egito, conseguiu subjugar o Baixo Egito e unificar os dois reinos, né, tornando apenas um. E Menes é o que deu início, que foi o primeiro imperador, deu início às dinastias de imperadores egípcios, e ele foi o primeiro imperador do Egito. A história do Egito, ela vai se dividir em 4 períodos, né? Período arcaico, que vai de 3.150 a 2.686, o Antigo Império, que é 2.686 a 2.181, o Médio Império, 2.040 a 1.782 antes de Cristo, e o Novo Império, de 1.570 a 1.069 antes de Cristo, né? A economia egípcia, ela estava baseada basicamente na agricultura, ok? Os principais produtos você tinha cevada, trigo, linho, verduras e vinhas. A pesca, a caça e a criação de animais como bois, cabras e aves também eram praticadas pelos egípcios. O trabalho agrícola ele ocupava cerca de 8 meses por ano, né, em função da cheia, correspondente aos nossos meses de novembro a junho, ok?
Essa agricultura e a exploração das minas de ouro, cobre e pedras preciosas forneciam matérias-primas para a atividade artesanal. Nas aldeias produziam-se tecidos russos para o uso diário. Já nas oficinas dos templos e palácios, produziam-se produtos de luxo para o consumo da elite, como papiro, por exemplo, fabricava-se papel, cordas, cestas, esteiras, etc. Os egípcios, pessoal, eles eram considerados mestres na arte de tecer. Ou seja, de tecer, de utilizar fios e fazer tecidos, tá certo? Eles eram mestres. O comércio interno era bem desenvolvido, mesmo nessa época, não havendo ainda moeda, mas existia aquele sistema de troca, de escambo, né? Eu poderia trocar alguma coisa, trocar alguma coisa por alguma coisa de valor. Você podia produzir produtos agrícolas e trocar por ouro, trocar por pedras preciosas, trocar por alguma coisa de valor, né? Ou então por qualquer coisa que lhe interessasse, né? Já que a moeda, elas não circulavam, né? Os egípcios, eles eram politeístas, eles eram antropomorfos, né? Ou seja, os deuses tinham a forma de homem e animal, normalmente corpo de homem e cabeça de animal, que a gente chama de antropomorfo. E a arte egípcia é o seguinte, ela sempre colocava as figuras de frente, ela sempre colocava a cabeça de frente, mesmo que a figura estivesse de lado, eles colocavam a cabeça da pessoa de frente, né? Então, os deuses eram antropomorfos, já que eram politeístas, né? A divindade mais importante era Ra, mais tarde chamado Amon-Ra, o deus do sol. O faraó era visto como um filho de Ra. O faraó egípcio, ele se travestia, né, de ouro, porque quando ele aparecia na sacada do palácio, normalmente o palácio de frente para o sol, isso era proposital, esse aparecimento dele em público de frente para o sol, porque como ele era tido como um deus, quando ele aparecia de frente para o sol refletia no ouro, né? E o ouro, você tinha um reflexo imenso, aquela coisa de frente para o sol, aí que impressionavam os habitantes, né? da cidade, da terra. Aí dizia, realmente o faraó, olha como ele brilha. Então ele é um representante do Deus mesmo, ele é filho de Amon-Ra, né? Outra coisa, existia um negócio, na crença dos egípcios não havia além mundo que tivesse a função de morada dos deuses. Os deuses habitavam a terra e sua morada eram os templos. Os homens deviam honrá-los. E existia um negócio chamado de mito da pesagem das almas. Segundo algumas igrejas cristãs, as ações cometidas em vidas por um indivíduo são julgadas por Deus no dia do juízo final. Após a morte, cada um é punido ou absolvido de acordo com o seu crime, né? Segundo o mito da pesagem das almas, para saber se o K de um morto merecia ou não obter imortalidade, um tribunal presidido por Osíris julgava as boas e más ações cometidas por essa pessoa em vida. Para que o K pudesse ascender ao mundo dos mortos, era preciso que o seu corpo terrestre estivesse preservado. A necessidade de conservar o corpo para a vida além do túmulo explicava a prática de mumificação dos cadáveres no rito fúnebre egípcio. Aí o deus da morte era Anubis. Então K, ele era conduzido por Anubis, né, à sala do julgamento. Aí veja bem o que é que ele diz aqui: o coração do morto era pesado numa balança. Do outro lado da balança, como contrapeso, era posta uma pluma de avestruz, símbolo de Maat, a divindade que simbolizava a verdade e a justiça. Se os dois lados da balança se equilibrassem, o morto poderia ascender ao reino dos mortos e obter a paz. Mas se o seu coração fosse mais pesado que Maat, então o demônio Babai devorava seu carro. Os resultados do julgamento eram transcritos por Tote, escriba dos deuses, num papiro para justificar a justiça divina e servir de exemplo aos vivos. Quer dizer, eles acreditavam que a pesagem da alma, que se pesava o coração e uma pluma de avestruz. E se fosse equilibrado, né, eles não falam se a pluma de avestruz fosse mais pesada, né?
Ele fala se o coração fosse mais pesado. Mas se equilibrassem, então esse Ka, que é nada mais do que a alma, o espírito, poderia ascender ao mundo dos mortos. Tá? Ele poderia ir morar e ascender a esse mundo, né? Aí ele fala em outras coisas aqui, tem um texto interessante, né? O escriba egípcio, né? Então, nas sociedades egípcias, os escribas ocupavam uma posição de destaque. Por quê? Porque existiam 3 tipos de escrita, né? A escrita demótica, a hierática e a hieroglifa. Só quem entendia a escrita hieróglifa eram os escribas. Até Chapolin, quando chegou e entregou a pedra da Roseta, que um tenente Napoleão pegou a ele, existiam 3 escritas em demótico, na mesma pedra: demótico, hierático e hieróglifo. Ele só conseguiu decifrar porque existia a mesma coisa escrita em demótico e em hierático. Então, consequentemente, era egípcio, era o hieróglifo também escrito a mesma coisa, né? Das 3 línguas, era a mesma coisa escrita em 3 línguas. Aí foi aí, depois de 12 anos, que ele conseguiu decifrar o hieróglifo egípcio, que era muito difícil de decifrar a linguagem egípcia, tá certo? Muito difícil mesmo, né? Aí a gente diz que o Egito, né, é uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque o Egito ele só existiu porque o rio Nilo existiu, ou existe. Do contrário, ele teria sucumbido, porque é uma região árida onde dificilmente você encontra água. Esses oásis é justamente por causa do rio. Os oásis nada mais são do que são águas que infiltram na terra, são rios subterrâneos e que de repente ele aflora em algum lugar. Quando ele aflora em algum lugar, que a água começa a sair, aí você diz: pô, senhor, como é que as plantas crescem se tem um deserto, só saiu água, como é que vai crescer? Porque na hora que a água está juntando, o que é que ocorre? Os pássaros que estão voando, eles descem para beber água, né? Eles descem para beber água. E normalmente eles levam semente no bico, ou nas garras, sementes. E essas sementes elas caem. E elas caem e elas começam a brotar, e como tem água muito, elas brotam, elas crescem, aí elas derramam semente delas mesmo no chão e crescem novamente, e assim sucessivamente. Dezenas, centenas de pássaros passam ali, pássaros para beber água, e derramam essas sementes que eles trazem no bico, né? E aí você começa a ter um reflorestamento daquela área ali, em função disso, tá certo? Antes de entrarmos aqui no reino de Kush, né? A Índia e China, então, antes de entrar no reino de Kush, eu gostaria de dizer a vocês, falar sobre um respeito à questão da mumificação. Os egípcios, eles retiravam o cérebro da pessoa pelo nariz, quando a pessoa morria, né? Retiravam o cérebro pelo nariz. Eles abriam e retiravam todos os órgãos e colocavam numa jarra. Essa jarra, ela era cheia com mirra, que é uma planta, né? Ela era cheia com mirra. Aí, então se tiravam os órgãos. Por que se tiravam os órgãos? Porque esses órgãos eles eram enterrados junto com a múmia, junto com o faraó. E réplicas dos soldados e todos os tesouros do faraó eram enterrados com ele. Por quê? Porque o faraó, quando retornasse, ele ia precisar de tudo aquilo, ele ia precisar das suas vestimentas, ele ia precisar dos seus órgãos, né? Ele ia precisar do tesouro, que é para poder já quando ele sair, que revivesse, ele já reviveria como se fosse um homem vivo, tá certo? Beleza? Então, o Egito seria isso, eram as pessoas que mais entendiam de anatomia no mundo, porque eles sabiam praticar o processo de mumificação, que você tem que dessecar uma pessoa. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, estudem, qualquer dúvida vocês mandem me perguntar. E o Egito é extenso, o assunto é enorme, né? Então vocês procurem pesquisar na internet os processos de mumificação, que existia para quem era mais rico e para quem era mais pobre. E eles deixavam o corpo 70 dias de molho no óleo de mirra. A mirra, que é uma planta bastante cheirosa. É uma planta bastante cheirosa. Você bateu nela, um perfume recente dentro de casa.
tá certo? É uma planta egípcia que extrai óleo e esse óleo servia para a mumificação dessas pessoas. Ok, pessoal? Então, por hoje, agora, né, eu vou ficando por aqui. Né? E vocês vão fazer os exercícios que me consta nas páginas 5, depois da 56, né? Aí você tem a 5, tem ampliando seus conhecimentos. 57, 58, 59, 60. Tem os exercícios aí. De 58 a 60. 57 a 60. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando com apoio aqui. Um abraço a todos e em seguida vem a filosofia.